Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o teorema fundamental das integrais de linha, certo? Que diz o seguinte: sejam f um campo vetorial conservativo e c uma curva lisa de parametrização R de t com t entre A e B. Certo? Curva lisa basicamente vai significar aqui que R' de t, tá? Que a derivada não se anula para nenhum t nesse intervalo. Então nós já vimos em outro vídeo, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, que um campo é conservativo quando existe uma função potencial para ele, ou seja, quando você calcula o gradiente dessa função, você obtém o campo. Então, se f é uma função potencial para esse campo, então a integral de linha do campo f ao longo da curva C é igual à função potencial calculada no extremo final da curva, menos ela calculada no extremo inicial. Veja que basta determinar quem que é o potencial. Esse potencial só depende do campo, ele não depende da curva. E determinar quais que são os extremos da curva. Só importa quem é o potencial e os extremos. Então a curva não interessa. Não interessa como que a gente se desloca desse ponto até esse aqui. Qualquer que seja o caminho, o valor vai dar o mesmo. Então daí a gente tira a primeira consequência. Se um campo f é conservativo, então a integral de linha de f calculada do ponto A até o ponto B não depende do caminho ao longo do qual nós nos deslocamos do ponto A até o ponto B, tá certo? Só depende do ponto final, do ponto inicial e do potencial do campo. Além disso, se uma curva C for fechada, aí o ponto final dela e o inicial vão coincidir, esses dois termos aqui vão ser iguais, então a integral de linha de um campo conservativo ao longo de qualquer curva fechada vai ser zero. Então vamos ver um exemplo. Calcule a integral de f ao longo da curva C, onde f é o campo 2xe mais y ao quadrado, 2xy e x ao quadrado mais 3z ao quadrado, e C é a curva de parametrização R de t igual a t ao quadrado, t mais 1 e 2t menos 1 para t entre 0 e 1. Então, primeiro vamos mostrar que esse campo f é conservativo, exibindo uma função potencial para ele. A gente tem que achar uma função f, minúsculo, que quando derivada em relação a x vai dar isso daqui, quando derivada em relação a y vai dar isso aqui, e quando derivada em relação a z vai dar isso. Então a gente vai integrar a equação de derivada parcial de f com relação a x igual a isso aqui, com relação a x. Integra esse termo aqui todo em relação a x. Então, 2x, quando integrar, vai ficar x ao quadrado vezes z. Você trata z como se fosse uma constante. Então, x ao quadrado z. E o y ao quadrado também trata como se fosse uma constante. Vai ficar x vezes y ao quadrado que está aqui. Beleza? Mais uma constante, né? É uma integral indefinida. Mas como a gente está integrando com relação a x, então o y e o z também se comportam como constantes. Então, essa constante pode ser também uma função que dependa do y e do z. E agora a gente vai tentar determinar que função é essa. Como? Derivando em relação a outra variável e igualando as outras componentes do nosso campo. Se eu derivar f com relação a y, por um lado, derivando isso aqui com relação a y, a gente vai ter a derivada desse termo com relação a y é zero. A desse aqui com relação a y vai ser 2xy, e aqui eu vou ter a derivada parcial de c com relação a y. Mas, por outro lado, a derivada parcial de f com relação a y é igual a esse termo daqui. Ó. Então, a gente fica com 2xy mais essa derivada, igual a 2xy. Vai cancelar o 2xy, vai ficar a derivada parcial de c com relação a y é zero. Então, c seria uma constante. Mas o c ele dependia só de y e z. Quando você integrar isso daqui, você vai ficar que o c vai ser uma constante, mas que pode depender também do z. Porque como eu integrei com relação a y, o z também se comporta como se fosse uma constante, tá certo? Aí agora pega isso aqui e substitui de volta aqui nessa equação. A gente vai ficar com f de xyz igual a x ao quadrado z mais xy ao quadrado mais k de z. Agora, finalmente, a gente vai derivar com relação à terceira variável, que é o z, e comparar com o último componente do campo. Então, derivando aqui com relação a z, a gente vai ficar com x ao quadrado z, derivando em relação a z, vai dar só x ao quadrado. Esse termo aqui, quando derivar em relação a z, ele vai dar zero. E aqui vai ficar k' de z, igual a esse termo daqui, ó, igual a x ao quadrado mais 3z ao quadrado. Cancelou o x ao quadrado. Ficou k' de z igual a 3z ao quadrado. Você agora integra com relação a z para obter k de z igual a z ao cubo mais uma constante.
Como a gente precisa apenas de um potencial, não de todos, eu posso escolher o valor que eu quiser para essa constante. Então eu escolho a constante igual a zero. Com isso, a gente vai ficar com a função potencial igual a x² z mais xy² mais o k de z, que é z ao cubo. Então é usando essa função potencial aqui que a gente vai calcular a integral, tá certo? Precisa saber quem são os extremos da curva. Então, quem é que é o R de 1? Quem é que é o ponto final da curva? Quando o t for 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 mais 1, que é 2. Aqui vai dar 2 menos 1, vai dar 1. Então, o R de 1 vai ser o ponto 1, 2, 1. Quem que é o R de 0? Quando o t for 0, eu vou ter 0. 0 mais 1, que é 1. E 2 vezes 0 menos 1. Então, ficou 0, 1 e menos 1. Finalmente, quem vai ser a integral? Pelo teorema fundamental, a integral de f ao longo de c vai ser o potencial calculado no ponto final, que é 1, 2, 1, menos o potencial calculado no ponto inicial, que é 0, 1 e menos 1. Quando x for 1, y for 2 e z for 1, vai ficar 1 ao quadrado vezes 1, que é 1, mais 1 vezes 2 ao quadrado, que é 4, mais 1 ao cubo, que é 1. Então, essa aqui é o f de 1, 2, 1, menos o f de 0, 1 e menos 1. Bem, o x é 0, então esse termo e esse vão dar 0. E o z é menos 1, então menos 1 ao cubo ficou menos 1. Terminou que ficou 1 mais 4 mais 1, que é 6, menos menos 1. Então ficou 7. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se no canal, ajude a gente a crescer. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.